Hoje nós queremos falar sobre o tema aliança. É um tema complicado, profundo, também de muita necessidade para esses dias, justamente porque é algo que falta muito, compromissos de aliança. A aliança ela pode ser definida de várias formas. Se nós pegarmos no texto bíblico, no hebraico, no grego, nós poderemos definir aliança no sentido do seu significado, que é atar, agrilhoar, casar, cobrir, proteger. Mas também a gente pode pegar na amplitude, no alcance dessa aliança, que ela pode atingir várias áreas da vida. Ela pode ser pessoal, ou seja, de uma pessoa em aliança com outra. Ela pode ser familiar, entre as pessoas da família e entre famílias também. Ela pode ser uma aliança espiritual, ela pode ser profissional, enfim, nós podemos ter um alcance muito grande na aplicação do princípio da aliança. A aliança nós podemos definir como sendo um pacto que contém as seguintes características. Então vamos lá. Em primeiro lugar, uma aliança, ela é inquebrável. Uma aliança, ela não pode ser rompida. Por isso, uma coisa é eu tenho amizade com alguém, eu tenho um contrato com alguém, eu tenho um compromisso com a pessoa, mas outra coisa é eu estou em aliança. Quando eu entro em aliança, a aliança não pode ser quebrada. A segunda coisa é que a aliança envolve fidelidade, perseverança, lealdade, transparência, amor, perdão, altruísmo, compromisso, humildade, unidade e por aí vai. E a aliança também ela pode ser unilateral, no sentido da iniciativa. Uma aliança ela pode ser estabelecida de uma pessoa em relação à outra, mesmo que a outra não corresponda, mas há uma aliança estabelecida. A outra é chamada a entrar nessa aliança e então passa a ser uma aliança envolvendo duas pessoas. Então, numa aliança existem duas partes envolvidas, aquela que toma a iniciativa e aquela que aceita a aliança que foi proposta. Na Bíblia, a aliança ela é unilateral, porque a base de toda a aliança é a aliança de Deus. Então, para entendermos qualquer tipo de aliança na Bíblia, nós precisamos primeiro entender a aliança de Deus. E a aliança de Deus ela é unilateral. É Deus tomando a iniciativa, ainda que muitos não aceitem, ainda que muitos rejeitem, Deus é quem toma a iniciativa de propor uma aliança. E a primeira vez que isso aparece na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus diz que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, já estava ali colocando abertamente a proposta da salvação para o ser humano. Então Deus não esperou que nós pedíssemos uma solução pelo pecado. Deus tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro. Lá em Gênesis capítulo 17, no verso de número 10, a Bíblia diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ou seja, quando Deus está falando de aliança, lá em Gênesis, logo no começo, e nós sempre temos que ir no início para compreender toda a dimensão da aliança de Deus, quando ele está falando aqui, ele diz, esta é a minha aliança. Ele não diz, essa é a nossa aliança. Ele diz, é a minha aliança que vocês vão guardar. Então, esse é o princípio que Deus está estabelecendo. E a aliança de Deus, além de ser unilateral, ela é inquebrável. Por exemplo, quando nós pegamos na Bíblia, vemos o quanto Deus valoriza a aliança. E Deus não suporta quebra de alianças. Vamos pegar um caso muito curioso. Josué, quando ele estava com o povo para entrar em Canaã, então os gibeonitas, lá em Josué capítulo 9 a gente vai encontrar essa história. Os gibeonitas, eles usam de uma certa artimanha para conseguir um pacto da parte de Josué, de que eles seriam poupados, não seriam destruídos.
E Josué e o povo fazem aquela aliança com os gibeonitas. Então, muito tempo depois, vem no tempo de Davi um período de muita fome na terra. Davi vai buscar o Senhor para saber por que aquela fome. Então Deus mostra para Davi que era pelo fato de que Saul matou gibeonitas, mas o povo tinha uma aliança com esses gibeonitas. Ou seja, lembra comigo então a história outra vez. Josué faz uma aliança com os gibeonitas, de poupá-los. Muito tempo depois, Saul mata gibeonitas. Então Deus traz castigo ao povo, e quando Davi vai buscar de Deus por que aquele castigo, Deus diz: olha, porque Saul quebrou a aliança que tinha sido feita. Então, mesmo não tendo sido uma aliança proposta por Deus, quando Josué assumiu a aliança, Deus autenticou essa aliança, e Deus não aceita a quebra de alianças. Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais e levar essa questão da aliança para dentro do casamento. É a aliança de Deus dentro do casamento. Então, toda aliança, não se esqueça, ela tem como parâmetro a aliança de Deus. Tudo aquilo que sai da aliança se constitui prostituição, adultério. Então, toda quebra de aliança é um nível de adultério, de prostituição. A gente pode olhar isso lá em Êxodo, capítulo 34, nos versos 15 e 16, que a Bíblia diz assim: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, também te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então é interessante olhar aqui que Deus chama a adoração a outros deuses de prostituição, porque é uma quebra de aliança. Quando olhamos para o casamento, nós vemos que o casamento ele foi criado por Deus para ser um exemplo visível, para ser um espelho na terra da aliança de Deus. Então Deus deu o casamento para mostrar a aliança que Deus mesmo quer ter com o ser humano, uma aliança inquebrável. Agora, Deus deu para a aliança do casamento um símbolo que é a aliança de sangue, né? Como assim? Como é que nós podemos entender a aliança de sangue dentro do casamento? Que aliança de sangue é essa? Como ela é firmada? Como isso acontece? Quando nós entendemos isso, nós podemos compreender que da mesma forma como Deus estabeleceu uma aliança de salvação, que é uma aliança de sangue, Deus coloca a aliança do casamento, uma aliança de sangue, também para explicar a sua aliança de salvação. Vamos olhar em Gênesis capítulo 2, os versos 22 a 24, que diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, pensa comigo uma coisa. Primeiro, houve uma cerimônia de casamento ali? Não. Então, em que momento eles se tornaram uma só carne? Quando eles se uniram fisicamente, quando houve o ato sexual. Então, o que entendemos na Bíblia é que quando se pratica o ato sexual, ali é estabelecida uma aliança de sangue, que não deve ser quebrada mais. Somente uma nova aliança pode extinguir a anterior. Então, quando há uma aliança de sangue pelo ato sexual no casamento, ou mesmo fora do casamento, se está então ali estabelecendo algo que Deus havia dado para ser modelo da aliança eterna, da aliança santa de salvação que Deus tem para o povo. Veja comigo
um outro texto em Efésios capítulo 5. Os versos 22 em diante, é um texto um pouquinho mais longo, mas ele nos esclarece um pouco sobre isso. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ele está falando do relacionamento marido e mulher. Então, quando segue adiante, ele vai dizer assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, repetindo o texto lá de Gênesis. E ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o que é que o apóstolo Paulo está registrando da parte de Deus aqui? Que a união física, a unidade gerada no casamento, é uma expressão na terra da unidade Cristo e igreja. E isso nós não podemos esquecer. Paulo vai explicar isso um pouquinho mais lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versos 15 em diante, porque ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela? Vamos ficar por aqui. Presta atenção o que é que a Bíblia está falando conosco. Se o casamento e a unidade física traz uma aliança de sangue, que espelha a aliança de Deus para a salvação em Cristo Jesus, aqui Paulo está fazendo uma referência ainda mais séria. Ele diz: tanto isso é verdade, que um homem que se une a uma prostituta se faz uma só carne com ela. Ora, Gênesis, o texto que lemos, e também o texto de Efésios, nos falam a mesma coisa: se unirão, se tornarão uma só carne. Então, quando diz aqui a unidade de um homem com uma mulher no ato sexual, faz com que os dois sejam um só. Quando um homem se prostitui com uma prostituta, ele se faz uma só carne com ela. Então ele está dizendo aqui que essa é a forma de se estabelecer uma aliança de sangue no casamento. E Deus reservou para o casamento. É por isso que Deus condena tão veementemente o divórcio. Lá em Malaquias, no capítulo 2, nos versos 15 e 16, a Bíblia diz assim: não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, ele está vinculando diretamente que a infidelidade conjugal, ou seja, o ato sexual fora do casamento, se constitui prostituição, a quebra de uma aliança, e então ele está falando que é isso que gera o divórcio, a dissolução de uma aliança. Então, o que nós precisamos ter em mente é que Deus valoriza a aliança, como com Josué capítulo 9, quando ele não aceitou que a quebra de uma aliança com o povo gibeonita fosse feita. Ele trouxe uma consequência, ele trouxe um castigo. No casamento é a mesma coisa. Num tempo de tanta liberalidade,
em que as pessoas buscam o prazer acima de todas as coisas. A sua autossatisfação é o que mais vale, não a vontade de Deus. Nós vemos que muitos casamentos são violados, são quebrados, a aliança do casamento é desfeita por causa da atitude de infidelidade de um dos cônjuges. E o que é pior, muitos jovens chegam no casamento já com uma aliança de sangue feita antes. Porque quando tem uma relação sexual antes do casamento, está estabelecendo uma aliança de sangue antes do casamento. Então depois se casa com outra pessoa e aí acontece um adultério, porque havia uma aliança e essa aliança foi quebrada numa relação sexual com outra pessoa. E quando a pessoa tem relação sexual com várias pessoas, várias alianças são feitas e quebradas, feitas e quebradas, feitas e quebradas. E isso é muito sério. Vamos olhar um último texto, Mateus capítulo 19, os versos 3 em diante. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora e der a ela um documento, uma carta de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Jesus está deixando claro aqui, desde o princípio, Deus estabeleceu que há uma aliança que não deve ser quebrada, a aliança do casamento. Ele diz: o que Deus juntou, o homem não deve separar. Ele diz: a carta de divórcio só foi permitida por Moisés por causa da dureza do coração, mas essa não é a vontade de Deus. Por isso Malaquias 2 diz: Deus odeia o divórcio. Então, toda quebra de aliança é sempre resultado da dureza do coração, pelo amor ao pecado, mais do que amar a Deus. Mas lembre-se, a aliança de Deus é uma aliança que não se desfaz. A aliança que Deus fez de salvar a humanidade, de oferecer a salvação pelo sangue de Jesus, é uma aliança que Ele não quebra, Ele não revoga, Ele não volta atrás. Por isso a aliança do homem com o seu semelhante, a aliança do casamento, a aliança entre famílias, a aliança estabelecida na terra, precisa ser o espelho de uma aliança de Deus. Por isso, no casamento principalmente, nenhum dos cônjuges deve pensar na possibilidade de separação. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, sempre, até a última instância, lutar para preservar a aliança do casamento, porque a aliança de sangue do casamento é o espelho da aliança eterna do nosso Deus.